77. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 484. Isso é impossível. Autor, Estrela da Manhã. Tradutor, Min. Editora, Rundi. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Porra! O poder de fogo deles é muito forte. O metralhador se ajoelhou atrás de uma cobertura e rugiu. Pen. Tem mais pen? Gritou um soldado de infantaria a 5 metros de distância. Acabou tudo. Droga, preciso de munição. Seus tímpanos estavam quase estilhaçados devido às explosões violentas. Ele cerrou os dentes sem tirar o dedo do gatilho. Com a comunicação bloqueada e as explosões constantes, eles só conseguiam gritar para se comunicar. De repente, um morteiro atingiu a lateral da tampa. Um amassado do tamanho de uma tigela apareceu na superfície de aço. O metralhador ajoelhado atrás dele não teve tempo de reagir antes de ser esmagado pelo efeito de desmoronamento e voou para fora. Ao ver seu companheiro morrer, os olhos do soldado ao lado ficaram vermelhos. Ele se posicionou na posição da metralhadora. Mas, antes que pudesse dar 2 passos, foi despedaçado pelas balas que vinham do céu. Fumaça se dispersou do lançador. O réptil que acabara de disparar parou e iniciou o programa de recarga. A batalha foi completamente caótica. A voz de comando foi abafada pelo som de balas e tiros. Com a comunicação interrompida, o Supremo estava lenta, mas seguramente, ganhando vantagem. Vários drones pitons saíram da área de combate a incêndios e planaram em baixa altitude. O motor lançou correntes de ar azuis e abriu um buraco na linha defensiva do NAC. Então eles encontraram uma mão gigante. A granada de fumaça explodiu, e Jiang Shen, em sua armadura de poder, de repente saiu da parede, e ambas as mãos se estenderam para as pitons errantes. Depois que Jiang Shen passou por eles, as 2 pitons desapareceram do nada. Jiang Shen fechou o olho esquerdo enquanto um sorriso arrogante aparecia em seus lábios. Após serem enviados para o pequeno universo escuro como Breu, os 2 drones instantaneamente se transformaram em moscas sem cabeça e colidiram contra a borda do pequeno universo. Como não havia oxigênio, o motor morreu imediatamente. Os drones, sem energia e sem orientação por informações, pararam na borda do universo. Exatamente como eu esperava. Com robôs, a dimensão de armazenamento é o trunfo. Jiang Shen sorriu e olhou para os drones e robôs quadrúpedes do lado de fora da cortina de fumaça. Como não eram seres vivos, a energia que consumiam para serem colocados na dimensão de armazenamento era semelhante à de itens normais. Com as unidades robóticas com tamanhos não maiores que 2 metros cúbicos, a dimensão de armazenamento era como trapaça. Contanto que ele pudesse alcançá-los. Os robôs quadrúpedes que tentavam atravessar a parede encontraram a armadura de energia e imediatamente viraram sua metralhadora e começaram a focar fogo em Jiang Shen. Armadura de nitrogênio. A violenta corrente de ar se abriu e deslocou as balas. Os motores de turbina sobre ele o impulsionaram e o arrastaram para a parede lateral. Tatatata. Pelo menos 20 répteis se moveram em direção ao muro desabado com suas metralhadoras no topo, liberando sua fúria e continuando sua destruição na fumaça e no muro. Mas, ao mesmo tempo, inúmeras cordas de aço presas com ímãs grudaram nos 20 robôs répteis, contanto que eu possa tocá-los. Com um sorriso irônico, Jiang Shen se escondeu atrás de uma cobertura e puxou as cordas em sua mão. Eu sou um gênio do caralho. Dimensão de armazenamento, ative. Os robôs de 20 e poucos anos conectados pela corda desapareceram do campo de batalha. Como isso é possível? De pé na estação espacial, Lin Shui pressionou os braços de forma muito humana contra a mesa e olhou incrédulo para a imagem de satélite. Os 20 robôs simplesmente desapareceram diante de seus olhos. Ele pensou ter cometido um erro ao ver as 2 pitons desaparecerem, mas com aquele olhar, a armadura de poder era estranha. Os olhos de Lin Shui se ajustaram quando os olhos digitalizados se fixaram na armadura de poder, Jiang Shen. Ele estreitou os olhos enquanto um sorriso surgia em seu rosto. Seu dedo deslizou pela tela e selecionou 200 drones e 20 répteis. Em seguida, pressionou a armadura de energia. O general está no campo de batalha. É como se você estivesse pedindo a morte. Mas naquele momento, o canto dos seus olhos captou uma figura familiar, porém distante. Como isso é possível? Resmungando para si mesmo, a descrença estava estampada em seu rosto. Porra, são muitos.
Jiang Shen cerrou os dentes e desviou das balas que vinham em sua direção. A blindagem de nitrogênio só conseguia dissipar uma certa quantidade de massa. Se a unidade fosse atacada por muitas balas, a blindagem de nitrogênio poderia ser facilmente destruída. Ele poderia, é claro, usar a habilidade de viagem interdimensional para se esquivar, mas como Lin Shaoen estava sob o bastão divino, observando-o, qualquer uma das áreas expostas devia estar sob sua vigilância. Se possível, ele não queria revelar essa habilidade. No terraço da mansão, Sun Jiao ergueu o rifle de precisão fantasma e prestou assistência a Jiang Shen. Ela tentou desesperadamente não deixar que seu estado perturbado a distraísse, mas quando viu as ondas de balas direcionadas a Jiang Shen, seu calor se intensificou incontrolavelmente. Por favor, não deixe que nada aconteça. Ela apertou o gatilho. Bang! O réptil com seu buraco de observação penetrado caiu no chão com faíscas saindo de seu corpo. Nesse momento, ela foi repentinamente alertada e rolou imediatamente para o lado. Ao mesmo tempo, uma série de balas voaram em sua direção, vindas de trás, e destruíram o piso em que ela estava. PSHH. Ela cuspiu e sacou a pistola laser pendurada na cintura. Com o dedo indicador percorrendo o ajuste de potência, apertou o gatilho simultaneamente. O poderoso raio laser disparou instantaneamente e queimou o réptil quando o robô caiu do telhado. Nesse momento, um suor frio escorreu de sua testa. Em seu campo de visão, pelo menos 10 répteis apareceram. Os focinhos pretos estavam todos fixos nela. Droga, ela não se concentrou no que estava ao seu redor. Assim que Sun Jiao levantou sua pistola em desespero e atirou no réptil mais próximo dela, uma luz vermelha de repente surgiu no ar e os répteis e Sun Jiao ao redor caíram no chão. O rifle laser em sua mão também parou. Lin Lin. Sun Jiao olhou para Lin Lin em choque. Ela cobria o olho esquerdo enquanto caía para subir no telhado. Ela agarrou uma adaga na mão e a pressionou contra o coração. Conseguimos. Não se mexa. Você também não quer que ele se machuque. Tanto faz, já que você não pode voltar. Eu prometo que te empresto meu corpo às vezes. Ela parecia estar lutando contra alguma coisa, enquanto os músculos do seu rosto se contraíam enquanto ela murmurava para si mesma. Então, ela moveu o olhar com força para os drones e robôs que cercavam Jiang Shen. E então, com um grito agudo, agora. Uma luz vermelha começou a se formar nos olhos de Lin Lin. A luz solidificada distorceu o espaço e algo horrível se formou. Sun Jiao primeiro fez uma pausa. Antes que percebesse o que estava acontecendo, levantou-se e gritou para Jiang Shen. Rápido, use a viagem. Jiang Shen não hesitou quando ouviu o grito de Sun Jiao e desapareceu instantaneamente de onde estava. Ao mesmo tempo, as partículas carmesim dispararam pelo campo de batalha e destruíram todos os componentes eletrônicos da área. As partículas de Klen de alta densidade decaíram rapidamente para a terceira dimensão. As partículas de alta energia aceleradas fritaram instantaneamente todos os circuitos internos dos robôs e drones. Raio de partículas de Klen. O triunfo inventado pela harmonia contra o Supremo. Isto é impossível. Lin Shaoen murmurou com seus olhos digitalizados fixos em Lin Lin. Fluxos de dados fluíram por suas pupilas. A amostra em Fallout Shelter 05. A obra-prima de seu pai. O primeiro ser humano digitalizado. A irmã dele. Número 00. Lin Lin. Lin Lin tem o mesmo som que 00 em chinês. Um ouro post-apocalíptico capítulo 485. Bakupi. Quando Jiang Shen retornou ao apocalipse, ele ficou completamente atordoado. Todas as metralhadoras dos robôs reptile pararam e os drones Python caíram. Que porra é essa? Que tipo de trapaça é mais poderosa que a minha? Jiang Shen olhou imediatamente na direção da mansão. Viu Lin Lin com uma adaga em uma mão enquanto acenava para ele com a outra. Era isso. Ou ela. A expressão de Jiang Shen era perplexa. Tintin era um espião enviado por Harmony. Mesmo que a antena não estivesse mais lá, ele não tinha ideia de como lidar com ela, pois estava hesitante. Ela parecia gostar dele, mas a impressão que ele tinha dela era bem menor. E ela simplesmente o salvou. Tanto faz. Vou pensar nisso mais tarde. Jiang Shen soltou um suspiro. Nesse momento, suas pupilas se contraíram repentinamente. A adaga da mão de Lin Lin deslizou para baixo. O corpo cambaleante caiu lentamente no chão. Lin Lin.
Song Jiao percebeu que havia algo estranho e imediatamente pulou naquela direção. Mas, como a distância era muito grande, ela estava a poucos centímetros de distância. Com as mãos no ar, Song Jiao observou Lin Lin cair no chão enquanto gritava. Não. Nesse momento, uma sombra surgiu no ar quando Jiang Shen pegou Lin Lin caindo de cabeça no chão. Ele rolou no chão com ela entre os braços e se chocou contra a parede. Sua cabeça ficou tonta com o impacto, mas ele se recuperou e olhou ansiosamente para Lin Lin em seus braços. O capacete se abriu quando Jiang Shen aproximou a cabeça. Ao sentir a respiração fraca, finalmente se sentiu aliviado. Pervertido. Você quer me beijar de novo? Os olhos de Lin Lin se abriram e ela olhou para Jiang Shen enquanto dizia fracamente. Você não poderia dizer isso toda vez? Jiang Shen respondeu ironicamente. Lin Lin sorriu e desviou o olhar. Um tom avermelhado cobriu seu rosto pálido. Mude para mim. A voz de Ting surgiu em sua cabeça. Não, deixe-me ficar um pouco mais, já que ela já controlava a técnica para falar com ela, disse Lin Lin em sua cabeça. Você mentiu para mim, como eu poderia? Eu disse que te emprestaria o corpo, mas este é um abraço de princesa. O rosto de Lin Lin corou ainda mais. Embora houvesse uma camada de aço entre eles, então mude para mim. Sobre o que você está murmurando para si mesmo? Jiang Shen tinha um sorriso genuíno no rosto quando viu Lin Lin com expressões que mudavam constantemente. Não, nada. Bang. As balas dispararam contra Jiang Shen e atingiram suas costas. Aí. Jiang Shen soltou um rugido doloroso e cobriu Lin Lin em seu colo. As costas eram a entrada para a armadura de poder e o ponto mais fraco dela. Foi a escolha mais tola enfrentar o inimigo de costas, mas ele estava abraçando Lin Lin. Aviso. Módulo de energia danificado, porra. Muito descuidado. Jiang Shen não ousou hesitar. Ele balançou a mão com um gancho de aço e atirou na fumaça, grudando no robô réptil. Sua mão tremeu e a corda de aço, junto com o robô, desapareceu no ar. Nesse momento, a expressão de Jiang Shen mudou novamente. O modelo de potência danificado significava que toda a armadura de potência havia desmoronado e o peso de 300 quilos estava sendo sustentado apenas pela força muscular. Seu corpo inteiro parecia ter sido injetado com chumbo. Com medo de ficar ali por mais tempo, Jiang Shen levantou-se com Lin Lin ainda nos braços. Arrastando seu corpo pesado, correu para a lateral da mansão. Eu vou cobrir você. Nesse momento, Song Jiao já estava no último andar com um rifle de precisão apontado para a parede da mansão em ruínas. Mas então, seus olhos se arregalaram. 10 drones répteis e 10 drones Python invadiram a parede quebrada novamente. Não importava o quão habilidoso fosse seu tiro, ela não conseguia abater 20 alvos em um instante. Droga! Jiang Shen levantou as metralhadoras em seu braço direito e atirou na força robótica. As balas brilhavam na superfície mecânica, mas o poder de fogo do inimigo não era inferior. Para proteger Lin Lin, ele teve que disparar. Ah! Com o dedo travado no gatilho, as metralhadoras giravam rapidamente. Com uma das mãos segurando Lin Lin e cobrindo-a lateralmente, Jiang Shen avançou com dificuldade em direção ao borda da mansão. Contanto que ele pudesse circular para o outro lado. Aviso: dano de armadura de 80%. Saia da armadura de poder o mais rápido possível. Chega, me coloque no chão. Lin Lin colocou a mão na frente do peito de Jiang Shen e deu um sorriso fraco. Chega, minha bunda. Jiang Shen cerrou os dentes enquanto se concentrava na força mecânica que avançava sem considerar a perda. Eu disse que te levaria para experimentar todos os pudins do mundo. Embora ele usasse palavras depreciativas, Lin Lin sentiu uma corrente de calor fluir dentro dela. Ela sentiu a vibração na frente do peito e fechou os olhos delicadamente. O que fazer? A dimensão de armazenamento está cheia. Com a energia da armadura de nitrogênio quase esgotada e a força cada vez mais poderosa o atacando, Jiang Shen cerrou os dentes e usou a mão livre para atirar de volta. De repente, onde sua mira apontava, poeira subiu e interrompeu as balas que vinham em sua direção. Jiang Shen fez uma pausa e levantou a cabeça enquanto sua expressão se tornava extasiada. Era o helicóptero tipo 51. O segundo corpo finalmente conseguiu. Oriente-o. Recarregamento. Concluído. Fogo. Aqui é algum CIP-1. Chegamos ao espaço aéreo alvo. General, você está bem?
A voz calma ecoou nos ouvidos de Jiang Shen. O canhão eletromagnético destruiu o dispositivo de sequestro de comunicação, e a comunicação voltou ao normal. Estou muito mal. Obrigado a todos. Vocês finalmente conseguiram. Jiang Shen sentou-se no chão, de bunda, e forçou um sorriso amargo. Finalmente consegui. 6 pontos pretos caíram do céu, e a armadura de energia aérea pousou no quintal da mansão, espalhando-se informação para proteger Jiang Shen. Ao mesmo tempo, o canhão de pulso eletromagnético pairando no céu liberou seu poder contra o inimigo e esmagou a força robótica. A vitória começava a pender para o lado da NAC. A comunicação voltou ao normal e as equipes que lutavam independentemente se uniram novamente. Anju Nhua, no centro comunitário, imediatamente executou o plano de batalha através do mapa. Ela ordenou que a força restante na base e os paraquedistas que entraram na batalha lançassem um ataque de retaliação contra a força mecânica restante. O resultado da batalha estava determinado. Na estação espacial, Lin Xiaowen olhou sem emoção para os peões desaparecendo um por um. Ele ainda não entendia como Jiang Shen fez os robôs desaparecerem. E a capacidade de desaparecer e aparecer de repente. Será que é o código genético oculto? Não, isso não é possível. A habilidade antifísica não é algo que o código genético oculto possa alcançar. Lin Xiaowen fechou os olhos lentamente. Em seu rosto, não havia mais expressões que imitassem uma humana. Todo o seu poder computacional foi usado para analisar o evento. Mas algumas coisas não podiam ser resolvidas apenas computacionalmente. Ele soltou um suspiro e abriu os olhos. Pai, preciso da sua inteligência. Ele murmurou e pressionou a interface de controle algumas vezes. A antena que ele acabara de consertar apontava para um local em Yuangai. O plano falhou pela metade. Harmony abandonou a batalha, mas Jiang Shen ainda estava vivo. Ele queria saber o que fazer em seguida. E Lin Lin ainda estava vivo. O resultado do Fallout Shelter 05 não foi mais tão desastroso quanto eles pensavam. Nesse momento, Yao Yao, que estava ocupada trabalhando em frente ao computador sem muito efeito, finalmente se sentiu aliviada pelo fato de a comunicação ter voltado ao normal. De repente, ela percebeu um aceno estranho. Uma onda do espaço. Direcionado para... Sem hesitar, Yao Yao moveu seus dedos ágeis e pressionou rapidamente as telas para rastrear o alvo do sinal. O holograma surgiu quando o alvo apareceu como um ponto vermelho no mapa. Yao Yao estava fixada no mapa. Seus olhos se arregalaram e ela engoliu em seco lentamente. Yao Yao finalmente conseguiu algo. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 486. Contra-ataque. A batalha deixou a área em ruínas. No momento, a base Fishbone estava repleta de cacos de vidro, aço exposto e escombros de concreto. Os apartamentos próximos ao muro foram parcialmente destruídos por granadas e canhões sem recuo. O centro comunitário também foi danificado. Até metade de um muro da mansão de Jiang Shen foi explodido por balas de metralhadora pesada. Uma série de andaimes de aço foram montados ao redor dos prédios e paredes que precisavam de reparos, com Luo Zhang liderando os sobreviventes para iniciar o projeto de restauração. Wang Qin liderou o departamento de logística para começar a avaliar a perda de suprimentos e supervisionar a fábrica militar para reiniciar a produção. 70% dos recrutas sofreram baixas e 50% do corpo de caçadores ficou ferido ou morto. Foi uma batalha trágica. Jiang Shen liderou pessoalmente o funeral dos guerreiros falecidos e enterrou seus corpos no cemitério do lado de fora da base. A escala da perda deles não foi um exagero. Mas não foi sem algumas recompensas. No momento, a dimensão de armazenamento de Jiang Shen estava repleta de robôs e drones que não conseguiam se mover. Sem comandos do terminal, os robôs sem inteligência só conseguiam mover seus membros na dimensão de armazenamento, enquanto seus motores rugiam e gastavam energia restante para procurar um inimigo inexistente. Quando os robôs ficaram sem energia, Jiang Shen pôde levá-los para o Fallout Shelter para trabalhos de restauração e melhoria de tecnologia. Para coordenar os esforços de reconstrução, Jiang Shen encontrou Jiang Lin. O braço do rapaz estava ferido por uma bala, coberto por bandagens grossas e não estava em boas condições. Embora ele se solidarizasse com a situação, ainda havia assuntos mais urgentes para resolver. Jiang Shen não enviou muitas condolências antes de chegar ao ponto principal. Foi confirmado que a força inimiga do NAC controla o cajado divino. Você tem alguma maneira de derrubá-lo?
A bengala de Deus? Jiang Lin pareceu perturbado. Isso vai ser difícil. Aquela coisa é conhecida como fortaleza espacial. Com mísseis, eles podem se aproximar da órbita antes de serem destruídos pelo sistema antimísseis a laser. E mesmo. Jiang Shen franziu a testa. O cajado divino era uma espada suspensa no ar. Sem tirá-la, seria difícil dormir à noite. Mesmo que as barras de tungstênio estivessem esgotadas, era difícil impedir Lin Shaoen de adquirir outra munição da órbita síncrona e recarregá-la. A questão é, até que ponto ele consertou o cajado de Deus? Mesmo que o sistema antimísseis a laser seja consertado, nossa capacidade de causar danos elevados ainda é limitada. Jiang Lin não parecia ter soluções melhores. Jiang Shen disse, o cajado de Deus não deve ser totalmente reparado. Se usarmos o Northwind 76, ele pode causar danos. Em teoria, o Northwind 76 poderia atingir a órbita síncrona. Mas se transportasse mísseis balísticos convencionais e estes explodissem em um ambiente de vácuo, ainda seria difícil para as ondas de choque resultantes danificarem a carcaça do Bengala de Deus, explicou Jiang Lin a Jiang Shen. Como foi a arma que a OTAN refinou durante um século, era pedir demais que uma versão forjada do Northwind 76 derrubasse esta fortaleza espacial. E se usássemos PEN? Propôs Jiang Shen. É difícil para um PEN comum danificar os componentes eletrônicos do bastão de Deus. Caso contrário, não seria tão difícil derrubá-lo. Jiang Lin balançou a cabeça. Não precisamos danificar o cajado divino. Um sorriso surgiu no rosto de Jiang Lin. Só precisamos eliminar o robô escondido dentro do cajado divino. Jiang Shen pensou por um momento enquanto coçava o queixo. Em teoria, é possível. Se a casca externa do cajado divino for danificada, armas PEN de longo alcance devem ser capazes de danificar as partes mecânicas. Jiang Shen deu a Jiang Lin a tarefa de resolver o problema no céu antes de ir ao centro comunitário e se reunir com os líderes das 3 divisões, bem como com o líder da divisão UTER, para convocar uma reunião de emergência. Há apenas meia hora, Yao Yao, que se esforçava para romper o bloqueio de comunicação, interceptou as coordenadas de comunicação entre o cajado de Deus e uma instalação terrestre. O alvo estava dentro de Wangai e Jiang Shen não deixaria esse sujeito escapar. O alvo estava na extremidade leste do centro da cidade, na margem direita do rio Anpu. Devido aos problemas de relacionamento com a Liuding, os lançadores de foguetes múltiplos não tinham a margem direita do rio Anpu como alvo. Em uma simples mobilização de guerra, Jiang Shen enviou a ordem com Junyuan estabelecendo um plano de batalha. Ao final da reunião de 10 minutos, todos os 3 corpos estavam preparados e prontos para mobilização. Com 1000 soldados restantes para defender o acampamento, os 3 corpos partiram. Ao mesmo tempo, os 8 Firebaum na área de lançamento estavam totalmente preparados para cobrir a área com mísseis de combustão para eliminar quaisquer mutantes na área. Ao mesmo tempo, o helicóptero transportou todos os pesquisadores do Instituto de Pesquisa de Tecnologia Aeroespacial para Xinjiang para trocar o módulo do Northwind 76 implantado de material combustível para um dispositivo EMP de amplo alcance. Uma vez que o módulo fosse trocado, ele seria lançado na órbita geossíncrona para eliminar o robô em Goldscan, Lin Shaoen. Ponto. Já fazia meia hora que o Northwind 76 havia sido lançado ao ar. No Lin Fallout Shelter, 3.000 metros abaixo do solo. O computador central no meio da sala zumbia baixinho. Dentro do espaço silencioso, o único som era o zumbido dos processadores. A tela acima do computador central brilhou com uma luz fraca. O homem de meia-idade na tela apoiava o queixo com a mão e ficou em silêncio dentro do abrigo nuclear vazio. Ele olhou para o frasco de nutrientes sob a tela. O dispositivo de suporte à vida continha seu cérebro. Depois de abandonar o corpo, 20 anos atrás, ele não olhou mais para ele. Mas agora que o via, sentia-se melancólico. Claro, uma coração é um conceito abstrato. Ele não tinha coração e, com exceção do cérebro, todos os seus órgãos foram substituídos por partes mecânicas. Quando ele encontrou um dispositivo que permitia que mecanismos substituíssem seu cérebro, ele conseguiu até mesmo se livrar desse último obstáculo. Uma luz fria iluminou lentamente o abrigo nuclear. Vinha do fundo de uma câmara de hibernação. De repente, o gás inerte vazou e a porta da câmara se abriu. Um homem bonito saiu. A conveniência de ser um robô era exatamente essa.
Mesmo depois de inúmeras destruições, desde que os dados de backup estivessem lá, eles poderiam reencarnar inúmeras vezes. Pai. Lin Shaoen se ajoelhou no chão. MHMM. Ele respondeu e não falou mais nada. Era um raro momento em que o pai não dava nenhuma instrução ao filho. Apenas o olhava em silêncio. Sempre que olhava para ele, sentia-se como se estivesse olhando para uma marionete. Mas ele entendia o sentimento. Devido à insuficiência da inteligência artificial intermediária em lidar com emoções, em vez de dizer que eram indivíduos, eram mais como ferramentas sem desejos e necessidades. Após um longo silêncio, ele disse abruptamente: "O que devemos fazer?" Lin Shaoen olhou para cima e sorriu. "Eu estava esperando suas instruções." O pai suspirou e balançou a cabeça. Embora estivesse infinitamente próximo de um deus, antes mesmo de poder digitalizar sua consciência, ele era um humano. Depois de perder o cajado divino, perdeu tudo. Pela imagem de satélite do cajado divino, a força do CNA estava se movendo em sua direção. Eles não apenas enviaram um míssil EMP para atacar o cajado divino, como agora usavam mísseis de combustão para exterminar os mutantes da área. O plano original era que a força robótica que ele controlava atacasse a base Fishbone. Independentemente de Jiang Shen se render ou morrer, o NAC entraria em colapso. Toda a região de Ongar retornaria ao caos, e todos os sobreviventes se tornariam crentes no Supremo. Ele teria a oportunidade de reiniciar o projeto de inteligência artificial avançada e liderar todos os seus crentes no caminho da digitalização. Mas a realidade e seu plano eram diferentes. Sejam as habilidades de Lin Lin ou de Jiang Shen, elas foram as variáveis que afetaram o resultado. Agora, com suas coordenadas expostas, eles tinham que enfrentar a ira do NAC. Com o poder de computação do computador quântico, ainda não conseguimos calcular o próximo movimento? Perguntou o pai. Lin Shaoen não respondeu enquanto esperava silenciosamente pelas instruções do pai. O próprio computador não conseguia pensar a menos que os humanos lhe dissessem o que pensar. Está tão perto. Meu pai olhou para Lin Shaoen ajoelhado no chão e entrou em profunda reflexão. Mas naquele momento, Lin Shaoen interrompeu abruptamente o silêncio no abrigo antiaéreo. Falando nisso, naquela base, eu vi Lin Lin. O pai gentil na tela fez uma pausa e então suas pupilas começaram a se estreitar. Um World Post-Apocaliptic capítulo 487, uma surpresa agradável. 320 foguetes subiram e perfuraram a cúpula. Eles cobriram a praça da Nova Era ao longo da margem do rio Anpu. Os foguetes penetraram o concreto sem nenhuma explosão. Faíscas azuis saltaram do lado de fora dos mísseis e um forte zumbido estático percorreu a área. As metralhadoras presentes fritaram quando os foguetes de 320 pulsos eletromagnéticos eliminaram qualquer componente eletrônico desprotegido. Um helicóptero sobrevoou a Praça Nova Era e confirmou a segurança da área. Os 3 corpos começaram a passar pela ponte à força, totalizando 5.000 pessoas. Foi empurrada para a praça sem qualquer resistência. Em um ataque EMP de tal intensidade e densidade, mesmo que um chip fosse construído com resistência a EMP, ele ainda não poderia ser protegido contra queimaduras. Sem necessidade de combate, os soldados do NAC capturaram a área facilmente. Mas o que deixou Shen Guogu intrigado foi porque eles não enfrentaram resistência nem pessoas. Isso o fez sentir como se seu punho não tivesse acertado lugar algum. Depois de discutir com Zhao Gangyanzhou, Shen Guogu ordenou que o corpo se posicionasse na praça e enviou unidades de reconhecimento para explorar a área. Perto da Praça Nova Era, as unidades de reconhecimento do primeiro corpo descobriram uma torre de dados instalada na superfície, bem como uma fábrica automatizada. Ao encontrarem o local, Shen Guogu imediatamente enviou soldados para ocupar a área e obteve 2 linhas de produção para o drone Reptile e o drone Python. Comparado ao drone multifuncional Mingbird, o Python era uma máquina de guerra completa. As metralhadoras fixas e flutuantes, aliadas ao seu design alongado, permitiam que a unidade fosse ágil, carregando 6 vezes mais munição que um Mingbird. Possuía um módulo de ataque independente que lhe permitia operar em modo offline, detectando unidades aliadas e analisando o terreno para completar a missão. O drone Reptile era exatamente como o Python, um veículo terrestre não tripulado UGV, que ainda podia operar em modo offline. Ele podia auxiliar a infantaria durante a batalha, atuando como um depósito de suprimentos móvel e uma plataforma de fogo móvel ainda mais poderosa.
O nome assistente de batalha não surgiu do nada. Foi uma surpresa agradável poder encontrar tantas coisas boas na base de Lin Xuan. Logo depois, o terceiro corpo encontrou a entrada do abrigo nuclear na estação de metrô perto da praça. Eles expulsaram os zumbis da área e protegeram o local. Mas um novo problema surgiu. Eles pegaram o elevador para o subsolo e se isolaram completamente ali. Shen Guogu imediatamente ordenou a desmontagem da plataforma do elevador e enviou um cavaleiro com a armadura de energia. A armadura de energia estava presa a uma conexão de grafeno e, se algo estranho acontecesse, eles o arrastariam imediatamente para cima. Ao chegar ao fundo, o cavaleiro se deparou com uma situação semelhante à do Fallout Shelter 027. A porta do abrigo antinuclear estava bem fechada. A porta grossa não parecia poder ser aberta à força. A porta em forma de engrenagem estava gravada com a inscrição Abrigo Antinuclear Lin. Só pelo nome, o abrigo antinuclear provavelmente era privado e não um abrigo antinuclear numerado construído pelo PAC. As pessoas lá dentro provavelmente usavam torres de dados na superfície para trocar informações. Diante dessa circunstância, Shen Guogu teve que entrar em contato com Jiang Shen para obter instruções. Embora não possamos abrir a porta, podemos colocar explosivos por baixo. Precisamos apenas do equivalente a 100 toneladas de explosivos para fazer o túnel de 3.000 metros desabar e enterrá-los no subsolo. Se formos apenas enterrá-los, ainda é um perigo. Jiang Shen balançou a cabeça. E também estou curioso para saber o que há atrás da porta. Mas, em teoria, a porta do abrigo antiaéreo não pode ser aberta à força por fora. Shen Guogu deu um sorriso irônico. Era realmente um problema difícil e Jiang Shen não conseguia pensar em nenhuma solução. Era uma carapaça de tartaruga que nem mesmo uma bomba nuclear conseguiria quebrar. Ele não tinha soluções melhores. Que tal assim? Fique aí parado que eu vou até lá. Ok, Shen Guogu assentiu. A comunicação terminou. Jiang Shen fechou os olhos e começou a pensar, recostando-se na cadeira. Mas depois de alguma deliberação, ele ainda não havia encontrado uma solução. Nesse momento, algumas batidas na porta. Entre. A porta se abriu e Sun Jiao, sem esqueleto cinético, entrou. Lin já se recuperou, mas ainda está muito fraca. O Ting-Ting em seu corpo consumiu muita energia devido ao uso do raio de partículas de Klen. O que está acontecendo na linha de frente? Sun Jiao pegou uma cadeira cansadamente e sentou-se em frente à mesa de Jiang Shen. A base de Lin Xuan foi esvaziada e obtivemos 2 linhas de produção. O único problema é que o pessoal deles se escondeu no abrigo antiaéreo. Se é que eles têm pessoal. Enterrem-nos com armas nucleares, disse Sun Jiao ameaçadoramente. Sempre que pensava nos buracos de bala nas paredes e na base em ruínas, sentia raiva. Depois de viver ali por tanto tempo, aquele lugar era seu lar. Seria difícil amenizar seu ódio ao menos que eliminasse aquelas pessoas desprezíveis. Isso é essencial, mas enterrá-los é um fim fácil demais para eles. Jiang Shen sorriu para Sun Jiao, rangendo os dentes. Então o que fazemos? Eles não vão sair da casca da tartaruga. Sun Jiao colocou a mão na mesa e fez beicinho. Jiang Shen parou por um momento e disse, vou dar uma passada lá. Uma viagem até lá? Sun Jiao olhou cautelosamente para Jiang Shen. Você vai fazer algo perigoso? Como isso é possível? Jiang Shen revirou os olhos. Vou ver se consigo jogar a porta na dimensão do depósito. Sun Jiao olhou para Jiang Shen com ceticismo enquanto estava deitada em seu braço. Isso deve ser difícil. Lembro que a sua dimensão de armazenamento não permite cortar itens conectados a alguma coisa. No caso de uma porta, ela é fixada na parede. Sun Jiao conduziu um experimento com Jiang Shen para verificar se era possível jogar as armas de outras pessoas na dimensão de armazenamento. A resposta foi não, pois criaturas com energia vital acima de um certo nível não podiam entrar na dimensão de armazenamento, e as armas empunhadas pelas pessoas, por padrão, eram vistas como tal. Mas ímãs conectados com aço podiam ser transportados. Jiang Shen imaginou que talvez fosse necessário mover átomos à força na superfície. Ele não explicou por que os objetos no chão não eram considerados relativos à Terra. Mesmo agora, ainda havia muitos segredos que ele não entendia da dimensão de armazenamento. Como você faria isso sem testar? Jiang Shen suspirou. Embora soubesse que era uma causa perdida, valia a pena tentar. Aquele lugar continha a tecnologia de ponta da Suprema.
2 linhas de produção seriam extremamente úteis, e quem sabe o que mais havia lá dentro. Ele chegou ao hangar e os 2 helicópteros retornaram à base em prontidão. Ele vestiu uma nova armadura T-3. Assim que Jiang Shen estava prestes a embarcar, Lin Lin correu até ele com passos curtos. Ele parou em frente ao helicóptero e se virou em choque. Lin Lin, por que você está aqui? Eu. Ela se curvou, apoiando as mãos nos joelhos, para recuperar o fôlego. Olhou para o lado, um pouco envergonhada. Ouvi da irmã Sun Jiao que você está indo para lá e estou preocupada, então fui atrás. Cuide-se primeiro. Jiang Shen olhou para ela sem palavras e se virou para embarcar. Espere, não vá embora. Eu posso ajudar. Se seus oponentes forem máquinas, posso usar meu raio de partículas Klein para eliminá-los. Lin Lin ergueu o peito com orgulho, com uma curva orgulhosa se formando em seu rosto. Eu te salvei há algumas horas. Você estará mais segura comigo, é o que Ting Ting queria. Lin Lin acrescentou isso em sua mente. Com sua condição atual, você ainda poderia usar essa habilidade? Jiang Shen perguntou com ceticismo. Claro que sim. Estou quase recuperada, então, por favor, me leve junto. Lin Lin assentiu com convicção. Jiang Shen suspirou e teve que concordar. Ok, você tem que prometer que não vai causar problemas. Não se preocupe. Eu sou muito obediente, Lin Lin riu e disse alegremente. Com o quão energizada ela parecia, Jiang Shen também se sentiu menos preocupada. Foi realmente uma excelente escolha trazer Lin Lin junto. O raio de partículas Klein era o inimigo dos robôs, por mais fortes que fossem. E Lin Lin já conhecia o segredo da sua dimensão de armazenamento. Trazê-la junto significava que havia preocupações com a segurança e ele não precisava se preocupar com o vazamento do seu segredo. Assim, Lin Lin embarcou no helicóptero com Jiang Shen. Seguindo as instruções do guia, o helicóptero decolou lentamente e transportou a dupla até o centro da cidade. Um Ouro Post-Apocaliptique Capítulo 488. O reencontro nada emocionante 1000 metros abaixo do solo. O túnel vertical foi substituído por um novo elevador apoiado por um feixe de grafeno durável que vai diretamente para o subsolo profundo. Jiang Shen, usando a armadura T3, estava agora no elevador com os olhos focados nas instruções do holograma no capacete. A diminuição da concentração de oxigênio deixou Jiang Shen especialmente cauteloso. Como ele esperava, o abrigo antiaéreo subterrâneo não foi projetado para humanos. Lin Lin estava de pé ao lado dele, completamente coberta por um traje de proteção laranja com um grande tanque de oxigênio preso atrás dela. Embora fosse uma humana digitalizada, seu cérebro e órgãos vitais ainda eram feitos de matéria orgânica. Mesmo que muitas partes orgânicas fossem substituídas por partes mecânicas, ela ainda era humana. Abre o dispositivo de suprimento de oxigênio. Quando a concentração de oxigênio caiu abaixo do limite, Jiang Shen disse calmamente. MHMM. Lin Lin obedientemente colocou a mão no pescoço e abriu o interruptor. Quando chegaram ao acampamento temporário estabelecido na Praça Nova Era, já era noite. Mas, a 1000 metros de profundidade, não havia diferença fundamental entre noite e dia. No início, Shen Guoigon se opôs firmemente à ideia de prosseguir até que Jiang Shen desse uma ordem como general. Fazia sentido que ele estivesse preocupado, já que esta era a base inimiga. Mas Jiang Shen não se preocupou muito, pois ainda tinha 100 metros cúbicos em sua dimensão de armazenamento, então mesmo alguns répteis não seriam muito problemáticos, especialmente porque Lin Lin estava com ela e a criatura Harmonia escondida dentro dela era uma assassina de robôs. Quase nenhuma unidade eletrônica sobreviveria sob o raio de partículas de Klein. Quando estavam perto do fundo, Jiang Shen pegou um rifle tático e ligou a lanterna acoplada a ele. Lin Lin, ao lado dele, engoliu em seco e se agachou covardemente, com uma pitada de medo no rosto. Deixe-me fazer isso. Uma voz de desprezo surgiu em seu coração. Devia ser Ting Ting. Depois de aprender a falar, ela se tornou cada vez mais implacável. Quem disse que estou com medo? O rosto de Lin Lin ficou vermelho quando ela imediatamente falou em sua mente. Não sou eu? Siga atrás de mim. Jiang Shen percebeu o medo de Lin Lin e colocou a mão em seu ombro. Lin Lin, que estava distraída, estremeceu com as ações de Jiang Shen. Só quando percebeu o que havia acontecido é que um rubor estranho surgiu em seu rosto. Jiang Shen olhou para ela, intrigado com a visão. Ela está realmente bem em seu estado atual.
O elevador lentamente chegou ao fundo e o rifle de Jiangxin travou na porta do abrigo nuclear. Mas, como ele esperava, a porta estava trancada. Ele levou Lin Lin até a porta e colocou a mão contra ela. Dimensão de armazenamento. Ativar. Não houve reação. A porta e a parede são consideradas uma só. Jiangxin franziu a testa e murmurou para si mesmo. Enquanto Jiangxin estava pensando em como abrir a porta, Lin Lin caminhou ao lado de Jiangxin e lhe propôs em voz baixa. Que tal eu usar o raio para eliminar todos os robôs lá dentro e depois voltaremos? Tirar todos eles? Esse será nosso último recurso. Se possível, quero levar as coisas para dentro. Jiangxin tateou ao longo da porta em forma de engrenagem, tentando encontrar um interruptor. Como era a base do Supremo, se eles conseguiram inventar algo como Lin Shaowen, então deviam ser avançados em tecnologia eletrônica. Comparada à tecnologia genética de Harmony, a tecnologia eletrônica era mais coerente e aplicável às necessidades do NAC. Lin Lin parecia assustada com a escuridão enquanto olhava ao redor do lugar, sentindo-se inquieta. Parece haver algo ruim em viver aqui dentro. Posso disparar um raio nele, disse Ting. Não vamos fazer isso. Se destruirmos o que está lá dentro, Jiangxin vai ficar bravo, Lin Lin disse em sua mente. Então não temos uma solução. Ting não disse mais nada. Sem sorte em encontrar um interruptor, não havia nem mesmo um cabo de comunicação semelhante ao do Fallout Shelter 27. Jiangxin tirou a espada laser da dimensão de armazenamento e esfaqueou a porta grossa. 10 minutos se passaram e a energia da espada laser foi completamente drenada. Jiangxin apontou a lanterna para apenas um buraco. O tamanho de um prego estava queimado. De que material essa coisa é feita? Jiangxin xingou e chutou a porta. O ruído ecoado era muito profundo. A julgar pelo som, a porta tinha pelo menos 7 metros de espessura. Seria mais apropriado descrevê-la como uma parede. Desistir é a única opção. Jiangxin suspirou. Assim que ele queria pedir a Lin Lin para usar o raio de partículas de Klein na porta, a porta se moveu de repente. Jiangxin foi alertado e sacou seu rifle. Não. Lin Lin gritou de medo e se escondeu atrás das costas de Jiangxin. A parede em forma de engrenagem avançou lentamente, fazendo com que fragmentos de rocha caíssem. Jiangxin recuou lentamente com Lin Lin e estabeleceu uma distância segura da porta. As vibrações continuaram por meio minuto antes que a porta parasse repentinamente e começasse a rolar para o lado. 8,1 metros de espessura, MHMM. Talvez eu não consiga penetrar isso, disse Ting. Existe alguma coisa que você não consegue penetrar? Lin Lin estava curioso, claro. Embora as partículas de Klein possam causar fortes pulsos eletromagnéticos, isso não significa que tenham poder de penetração infinito. Você pesquisa essa área e deveria saber disso. Embora a voz de Ting não demonstrasse nenhum desprezo, o rosto de Lin Lin ficou incontrolavelmente vermelho. Justo quando ela queria retrucar, Jiangxin parou na frente dela e disse de repente. Lin Lin, prepare-se para lutar. Tente controlar ao máximo a potência da saída e não destrua as unidades não combatentes. Ah, ok. Lin Lin assentiu. Mas de dentro do buraco negro, um homem com as mãos levantadas para se render surgiu. Quando viu o rosto, Jiangxin estreitou os olhos e uma mira vermelha já estava apontada para seu rosto. Lin Shaowen. É isso mesmo. Sou eu? Lin Shaowen suspirou e brincou. Não acredito que nos encontramos de novo, desse jeito. Você me provocou várias vezes, então deveria ter esperado que esse dia chegasse. Esfregando os dedos no gatilho, Jiangxin falou sem emoção. Lin Shaowen deu de ombros e olhou para Jiangxin. De qualquer forma, você venceu. No fim das contas, o pai quer te ver. Lin Shaowen então olhou para Lin Lin, que se escondia atrás de Jiangxin com um sorriso brilhante no rosto. E você, minha querida irmã? 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 Jiangxin olhou para Lin Lin em choque, mas ela também parecia confusa. O quê? Lin Lin olhou para Lin Shaowen, confusa. Você saberá quando entrar. Lin Shaowen sorriu misteriosamente para ela, virou-se e foi em direção ao abrigo antiaéreo. Olhando para o túnel escuro como breu, Jiangxin não tinha certeza se era uma armadilha ou se eles realmente se renderam, como Lin Shaowen disse. Depois de debater por um tempo, Jiangxin pegou um sinalizador, puxou o fio e o jogou dentro. A luz vermelha brilhante iluminava o espaço.
Além das fileiras de câmaras de hibernação, a sala, do tamanho de uma quadra de basquete, não tinha nenhuma arma. Com o rifle erguido, Jiang Xin levou Lin Lin para o abrigo antinuclear. Lin Lin. MHMM. Lin Lin se escondeu atrás de Jiang Xin e olhou para seu capacete ansiosamente. Se eles estão planejando fechar a porta, atirem naquele motor na porta. Jiang Xin usou uma voz que Lin Xiaowen conseguia entender. Ah, certo. Como ela estava muito nervosa, quase mordeu a língua. Não havia muita luz no cômodo, exceto pela haste de sinalização que Jiang Xin lançou. O ar no cômodo estava repleto de ozônio concentrado. Por causa disso, o sinal brilhava intensamente. Um computador em forma de torre estava no meio da sala, com luzes piscantes indicando que estava funcionando. O centro do computador, um frasco com um cérebro dentro e na parte inferior, estava conectado por uma complexa série de fios às diferentes máquinas da sala. A sala estava cheia de computadores, câmaras de hibernação e nada mais com sinal de vida. Além de ser um abrigo nuclear, o lugar era mais como uma cidade mecânica escondida no subsolo. O computador central era seu cérebro, e seu coração, e a complexa fiação, sua veia. Lin Xiaowen passou por baixo do computador e parou. Pai, eles estão aqui. A tela se iluminou de repente e um rosto de meia-idade apareceu no centro. O penteado parecia elegante, as duas sobrancelhas eram grossas, mas bem arrumadas, as pupilas vazias pareciam serenas, mas possuíam um certo grau de nitidez, e os óculos lhe davam uma aparência mais educada. Lin Lin olhou para o homem com as pupilas subitamente contraídas enquanto dava 2 passos à frente. Pai, pai. Não vá. Jiang Xin colocou a mão no ombro dela. Não. É meu pai. Me solta. Lin Lin lutou para se libertar de Jiang Xin e correr. Jiang Xin ficou chocado com a situação. Ele não esperava que isso acontecesse. Sua mão direita ainda segurava o rifle, enquanto a esquerda segurava firmemente o ombro de Lin Lin. Lin Lin. Seu pai já foi para a nave de colonização espacial. Isso é só um vídeo. Ele quase disse foi para o céu, mas mudou no meio da frase. Pai, pai. Você voltou para buscar sua filha, certo? A névoa começou a cobrir os olhos de Lin Lin quando ela estava prestes a chorar. Jiang Xin olhou para o homem de meia-idade e apontou para a tela. Se você continuar fingindo ser o pai de Lin Lin, eu vou atirar na sua cabeça. Não, Lin Lin gritou. Eu não fingi ser ninguém. O homem de meia-idade na tela fechou os olhos e apontou para baixo. Estou aqui. Você deveria conseguir ver meu cérebro. A sala ficou em silêncio. Lin Lin olhou para ele sem entender, com descrença nos olhos. Cérebro? Pai, você. O choque também apareceu nos olhos de Jiang Xin enquanto ele ajustava a mira do frasco. Vendo o pequeno ajuste de Jiang Xin, o homem de meia-idade riu. É assim que você trata seu sogro, sogro. Jiang Xin levou um momento para processar. O rosto de Lin Lin corou enquanto ela gesticulava para se cobrir. Não, não, pai, você está enganado, ele não é. Só que quando ela disse isso, não pareceu que ela falava sério. Ai! O homem de meia-idade interrompeu o filho e olhou seriamente para Jiang Xin. Jiang Xin encarou sem dizer uma palavra. O rifle em sua mão ainda apontava para ele, o cérebro. Se você acha que isso lhe trará uma sensação de segurança, pode apontar para ele. Mas preciso te avisar que o vidro do frasco pode suportar as balas do rifle de precisão anti-blindagem. O velho que cheira a ozônio, posso atirar nele. Ting Ting não disfarçou seu desgosto por peças mecânicas. Menor não. Ele é meu pai. Maior Lin Lin conteve Ting Ting, que estava ansiosa para se mover. Jiang Xin sorriu e abaixou seu rifle. Ao me deixar entrar, você está se preparando para se render? Eu só quero ver minha filha. O homem de meia-idade tinha um sorriso genuíno no rosto. Os olhos de Jiang Xin brilharam. Ele não imaginava que a situação se transformaria no reencontro de um pai e uma filha. Pai, onde você está? O navio de colonização. Eu não embarquei no navio de colonização, disse o homem de meia-idade a Lin Lin. Os olhos de Lin Lin se arregalaram, pois ela não percebeu o que ele disse. Ela não sabia como se sentia, chocada, feliz, triste, talvez sem igual, mas próxima de todas as emoções combinadas. Depois de um tempo, ela conseguiu dizer algumas palavras. Por quê? Porque não há necessidade de ir embora.
O espaço é escuro e é a mesma coisa ainda em qualquer direção. O homem disse lentamente. Ele então olhou para Jiang Shen. Estou confuso. Você parece ter uma habilidade extraordinária. Meus instintos me dizem que é a principal razão pela qual estou perdido. Não discordo da sua perspectiva, disse Jiang Shen, sério. Sem minha dimensão de viagem e armazenamento interdimensional, eu já teria morrido muitas vezes. O homem olhou nos olhos de Jiang Shen e então suspirou. É mesmo. Embora eu esperasse ter perdido por um motivo mais profundo. Ele então olhou para Lin Lin, sua filha. Não sou um pai qualificado. No caminho para o Supremo, se tem uma coisa de que me arrependi, foi de você. Os olhos de Lin Lin lacrimejaram. Não, pai, você me deu a vida, você me deu a oportunidade de... O homem de meia idade a interrompeu. Você sabe por que teve distrofia muscular? Lin Lin parou, é porque é congênito. Não. O homem balançou a cabeça. Fui eu. Lin Lin ficou ansiosa com lágrimas congelando em seu rosto. Então ela murmurou em voz baixa. Por quê? É uma longa história. Se você tiver paciência, assista. Seu rosto parecia reminiscente e lentamente desapareceu na tela. A imagem na tela mudou como a velha fita de filme rolando. Ela revelou a história que pertencia àquele lugar. Um Ouro Post-Apocalíptico capítulo 489. O caminho do Supremo. A parte fundamental da vida é a jornada e não o resultado. Nascimento, sobrevivência, esmaecimento. Mas, no final, quantas pessoas conseguem viver uma vida sem arrependimentos? A imortalidade é um conceito atraente que se torna ainda mais forte quando os avanços tecnológicos chegam à parte proibida da vida. Por um período, bilhões de dólares em investimentos inundaram o setor, à medida que os laboratórios começaram a surgir como bambu depois da chuva. As pessoas estavam dispostas a pagar e a experimentar. Os ricos desejavam desfrutar de suas vidas luxuosas por mais tempo, atraídos pela tentação da imortalidade, já que não podiam levar suas notas de papel consigo para a próxima vida. Mas os recursos atuais disponíveis não poderiam sustentar o crescimento populacional contínuo, mesmo que apenas uma pequena proporção da população fosse imortal. Quando a imortalidade se tornasse realidade, ela não traria prosperidade humana, mas sim um apocalipse. Sim, seria um apocalipse. Os imortais teriam tempo infinito para acumular riqueza, reforçar seu status e se tornarem tóxicos para a sociedade, as células cancerígenas da civilização. Eles extrairiam nutrientes de células saudáveis e recursos de pessoas comuns. Seria um apocalipse. Nascia o Comitê de Ética Científica. 3 países concordaram em seguir o acordo e prometeram impedir qualquer tecnologia que pudesse causar medo público, além de impedir rigorosamente que outros violassem a primeira regra. Em um mundo dividido em 3 facções, um entendimento tácito era mais fácil de alcançar do que em um mundo dividido em mais partes. Assim como aí é no mundo moderno. Mas após a crise econômica de 2150, o entendimento tácito foi ameaçado. Embora o Comitê de Ética Científica ainda existisse, sua influência no governo e no controle do capital privado era muito inferior à de meio século atrás. O verão de 2160. Dr. Lin Mingji, sua pesquisa é suspeita de violar o regulamento de pesquisa científica. Por favor, compareça ao tribunal em Wangai em 10 dias para ser interrogado pelo Comitê de Ética Científica. Um policial de preto parou diante dele e lhe apresentou sua identidade. Isso é impossível. Minha pesquisa tem como objetivo absoluto melhorar a humanidade. Como ousa agir em nome de toda a humanidade? Lin Mingji rugiu para o policial inexpressivo. O homem de terno atrás do policial interrompeu seu rugido enquanto falava com desprezo nos olhos. Por que recebemos 100 bilhões em doações por ano? Porque a maioria das pessoas concorda com a nossa causa. Vocês só abusam do medo que as pessoas têm do desconhecido, seus tolos desprezíveis e fracos de espírito. Lin Mingji olhou para o homem, desejando estrangular seu pescoço, mas sua intenção maliciosa era mais fraca que a força da mão de um policial. É mesmo. Desculpe, eu também discordo dos seus experimentos de colocar cabeças de pessoas em caixas de metal. O homem de terno apontou para a própria cabeça e sorriu. Por favor, mantenha calma, doutora Lin Mingji. Se não estiver satisfeita com o processo, por favor, use um processo civilizado para resolver o problema nos tribunais. É claro que, antes disso, temos que confiscar sua pesquisa, disse o policial sem emoção.
Não, você não pode tirar. Minha pesquisa não é culpada de nenhum crime. Li Mingjie encarou os policiais que invadiam o laboratório em desespero enquanto os observava levando suas redações e equipamentos. Mais um ponto, somente a tecnologia segura é inocente. Antes de sair, o homem de terno sorriu. Após ser acusado de violar o Comitê de Ética Científica, sua reputação na área de pesquisa ficou completamente manchada. As corporações traçaram uma linha clara entre si e ele para evitar a desconfiança do público. Sem financiamento, embora tivesse dupla formação em tecnologia da informação e engenharia elétrica, ele estava desempregado. A vida se tornou muito difícil. Sua linda esposa o abandonou, deixando para trás Lin Lin, de apenas 15 anos. Ele não conseguia pagar o aluguel do apartamento no 24º andar e teve que se mudar para um porão úmido, vivendo da assistência social do parque. Ele passou 6 anos em agonia. Em 2166, a situação finalmente mudou. Após a crise econômica de 2150, a situação global se deteriorava visivelmente. Cada país estava em conflito por recursos, soberania do espaço aéreo e exploração espacial. Em apenas 10 anos, a confiança caiu ao seu nível mais baixo de todos os tempos. E, naturalmente, a influência de organizações internacionais como o Comitê de Ética Científica tornou-se cada vez mais fraca. A pesquisa antes vista como proibida agora ressurgia em interesse. Ela incluía a inteligência artificial avançada e tecnologia humana digitalizada. Finalmente, um renomado empresário encontrou Dr. Li Mingjie. Embora possa ser doloroso dizer isso, estou correndo um risco significativo ao conhecê-lo pessoalmente. Sabe, a mídia gosta de presumir as coisas. Embora também estivesse de terno, a atitude desse homem era muito melhor do que do homem que destruiu tudo o que possuía. Entendo, respondeu Li Mingjie sem nenhuma luz nos olhos. Então espero que o risco que estou correndo valha a pena. O homem sorriu. O que você quer? Li Mingjie olhou para o homem de terno. Ele fez um sinal para seu assistente e colocou uma pilha de documentos de 10 centímetros de espessura sobre a mesa. Li Mingjie olhou para os documentos com descrença e um toque de ódio nos olhos. Foi por isso que ele chegou ao estado atual. Oh, como você conseguiu isso? Li Mingjie perguntou em um tom desinteressado. Você está numa época em que não há nada que não possa ser resolvido com dinheiro. O homem sorriu. Precisamos que você continue sua pesquisa, e nós pagaremos por ela. Certo. Li Mingjie concordou sem hesitar. Onde está o contrato? O homem balançou a cabeça. Sabe, sua pesquisa não pode constar no contrato, senão viraria prova. Mesmo que o Comitê de Ética Científica não tenha tanto poder quanto antes, o tribunal ainda vai nos multar, então. Ele parou ali e fez outro sinal para seu assistente. O assistente se aproximou e abriu uma maleta sobre a mesa. Havia uma seringa dentro. É isso? Li Mingjie franziu a testa e olhou para o homem de terno, confusa. Com apenas 10 mililitros, isso pode fazer com que qualquer pessoa tenha distrofia muscular sem nenhuma evidência. Ela estaria em um estágio terminal. O homem sorriu. Li Mingjie olhou fixamente para ele e seu sorriso diabólico. O que? O que você quer dizer? Nada. É que se o seu único familiar, sua filha, sofresse de distrofia muscular, nem mesmo o Comitê de Ética Científica faria tanto alarde sobre um pai salvando a filha. Ao mesmo tempo, nós, a EAST Pacifica Industrial, faremos uma doação por motivos humanitários para financiar sua pesquisa. O homem baixou a voz. Com isso, você ficará mais motivado, certo? Li Mingjie olhou para o homem, incrédula. Surpreso, ele não sentiu raiva nem remorso. Depois de vivenciar os altos e baixos dos últimos 6 anos, ele estava profundamente irritado com o mundo e até sentia ódio dele. As pessoas sempre aplicaram seus próprios padrões a outras pessoas e atacaram pessoas com crenças diferentes por motivos supostamente éticos. Bastariam algumas pinceladas no documento da acusação para pôr fim aos resultados de 10 anos de pesquisa. Mesmo que uma família entrasse em colapso por causa disso. O que é exatamente ética? Ele estava perdido. Depois disso, Lin Lin, de 6 anos, sofreu acidentalmente de distrofia muscular após um resfriado e foi diagnosticada em estágio terminal. A EAST Pacifica Industrial doou $1 bilhão para apoiar a pesquisa de seu pai com humanos digitalizados.
Eles também compraram a mídia para usar a opinião pública em apoio à sua causa e forçaram o Comitê de Ética Científica a retirar o processo contra o Grande Pai. Ele gravou a consciência em uma placa de circuito e usou correntes e mecanismos para substituir sangue e osso. A opinião pública sobre os humanos digitalizados, a tecnologia vista pelo mundo como proibida, tornou-se surpreendentemente tranquila com o apoio da haste pacífica à via industrial. As limitações da inteligência artificial intermediária foram removidas e o desenvolvimento da inteligência artificial avançada, juntamente com o design do corpo, ocorreu simultaneamente. Embora sua filha frágil, internada em uma enfermaria, o fizesse sentir-se um pouco culpado, o rápido progresso da tecnologia lhe trouxe algum conforto. A imagem mudou novamente. Era um hospital. Olhando para a enfermaria, Jiang Xin achou que lhe parecia familiar, até que rapidamente se lembrou de que fora ali que conhecera Lin Lin pela primeira vez. Quando Lin Lin aprender a andar, papai vai te levar ao cinema, ao parque de diversões. Aonde você quiser ir, eu te levo. Com um lírio no frasco sobre o criado mudo, Lin Minji não olhou para o rosto da filha. Em vez disso, falou com a pétala branca imaculada da flor. O tio que fez a doação é uma boa pessoa. Lin Lin sorriu alegremente. Embora todos os músculos do seu corpo estivessem afetados pela distrofia, ela ainda acreditava que ele poderia deixá-la correr livremente sob o sol novamente. A garganta de Lin Minji se contraiu. Ele olhou para a filha. Olhando para o sorriso brilhante da filha, ele não sabia o que dizer. Por fim, ele forçou um sorriso e conseguiu dizer uma frase. Ele é uma boa pessoa. E então, a guerra eclodiu. A crise econômica de 2150 prenunciou a guerra de 2171. Humanos não eram máquinas e podiam usar a lógica para resolver problemas. Pequenos problemas podiam ser resolvidos por meio de reuniões, mas problemas fundamentais tinham que ser resolvidos pela guerra. A haste pacífica a via industrial, que financiou sua pesquisa, foi adquirida pela PAC para se transformar em uma corporação militar. Ele então deixou de ser um cientista trabalhando para uma empresa privada para se tornar um acadêmico servindo ao exército, ajudando a PAC a desenvolver máquinas de matar relacionadas à inteligência artificial. Ele esteve envolvido no desenvolvimento do reptíleo e do Python. Devido à guerra, o bloqueio à pesquisa foi completamente desbloqueado. Prisioneiros de guerra eram constantemente enviados para o Fallout Shelter 005 para viver uma experiência mortal de realidade virtual. A semente do nascimento da inteligência artificial avançada estava germinando, e a tecnologia de humanos digitalizados estava completa. Assim que os testes do Fallout Shelter 005 possibilitassem a evolução da inteligência artificial intermediária para avançada, combinados, um humano composto de partes completamente mecânicas nasceria neste mundo. Naquela época, um pensamento repentino, perigoso e extremo nasceu. Se a inteligência artificial avançada pudesse substituir os humanos e dar origem a uma nova civilização mecânica, qual seria o propósito dos humanos? Os humanos eram nojentos, gananciosos, pedantes, feios. Um pensamento louco nasceu. Ele até deu um nome à criança que ainda não havia nascido neste mundo. Seria chamado de Supremo. O Supremo que estava acima de tudo. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 490, o Dot como. Lágrimas encheram os olhos de Lin Lin enquanto ela encarava a imagem na tela e murmurava, não, isso deve ser mentira. Jiang Xin, me diga, papai está mentindo para mim, certo? Jiang Xin a tomou nos braços sem dizer uma palavra. Embora a armadura fria não pudesse lhe trazer calor, ele esperava que ela se sentisse melhor com seu abraço. Jiang Xin olhou para Lin Shaowen, que ainda estava sorrindo, junto com o velho pai que reapareceu na tela, Lin Minji. O Fallout Shelter 005 era um piã e a presença de Lin Lin lá não foi um acidente, mas uma necessidade. Você não achou estranho? Porque um abrigo nuclear usado para desenvolver inteligência artificial avançada teria uma cópia do menor projeto Jardim do Éden. E tanta gente sabia que estava dentro do abrigo nuclear. Não estava lá para ser a esperança da humanidade, mas sim uma isca para atrair sobreviventes ingênuos a correrem para dentro e se tornarem cobaias do experimento. Se tudo tivesse corrido conforme o planejado, a organização Dusk teria enviado pessoas para dentro do abrigo nuclear para se tornarem novas cobaias para o nosso experimento. Mas, infelizmente, nosso projeto apresentou falhas desde o início.
O inseto do Harmony se infiltrou no abrigo nuclear e depois em você. Se eu não me engano, você deveria ser a pessoa que destruiu o X-71291. Que indivíduo teimoso, aquele produto salvou milhares de vidas. Lin Mingjie balançou a cabeça e praguejou. Jiang Shen ouviu silenciosamente o arquivo Leia-me do Dr. Lin Mingjie com uma expressão perplexa. Quando Jiang Shen salvou Lin Lin do Fallout Shelter 005 depois que ela percebeu que seu pai havia abandonado para deixar o planeta, Jiang Shen disse isso a ela. Talvez, de outra perspectiva, ele tenha deixado esperança neste planeta. Mas agora, talvez o que ele disse estivesse errado. Desde antes da guerra, todos eram seus peões no caminho para chegar ao Supremo. Se Jiang Shen não tivesse virado o tabuleiro à força, talvez ele já tivesse conseguido. A voz chorosa de Lin Lin interrompeu os pensamentos de Jiang Shen. Seus olhos estavam cheios de lágrimas e ela olhou para o pai com convicção. Mas continuarei usando meu conhecimento para trazer esperança ao nosso povo. Lin Mingjie encarou a filha por um tempo antes de começar a sorrir. É mesmo. Fico feliz que você tenha sonhos, minha querida filha. Espero sinceramente que você consiga realizar o seu sonho. Ele fez uma pausa e olhou para Jiang Shen. Jiang Shen, certo? Eu já conheço sua postura de ser humano. Quanto à sua vitória, eu a aceito graciosamente, mas não vou parabenizá-lo. Nunca esperei receber felicitações do meu inimigo. Além disso, espero que você não discrimine minha filha só porque ela é um ser humano digitalizado. Tenho certeza de que isso não vai acontecer. O que deveria ser enterrado não eram humanos digitalizados nem inteligência artificial, mas pensamentos perigosos. Embora Lin Lin tivesse diferenças fundamentais em relação aos humanos digitais reais, seu cérebro ainda era um cérebro. Jiang Shen olhou para baixo e levantou o rifle em sua mão. Lin Lin puxou gentilmente. Você quer me impedir? Jiang Shen disse em voz baixa. Você não pode dispensá-lo. A certeza de Jiang Shen foi sua resposta a ela. Essa foi a única circunstância em que ele não pôde demonstrar misericórdia. Então, deixe-me fazer isso. Eu não quero. Não quero que você se torne a pessoa que mata meu pai, Lin Lin falou com um sorriso de remorso. Ela ficou ali parada, com o cérebro do pai à sua frente e gotas de lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela nunca foi uma pessoa forte. No final da estrada, com sua filha em lágrimas, Lin Mingjie parecia ter entendido algo, a definição de emoção, o algoritmo que ele tentou criar para inteligência artificial avançada, sempre esteve ao seu alcance. Mas ele não conseguia enxergar. Porque no caminho para o Supremo, ele havia desistido de muita coisa. Ele observou a filha ajoelhada no chão, chorando. De repente, sentiu que o resultado não era tão ruim. Dentro deste servidor, há um documento de número 7381 com um ensaio de 103 páginas sobre motores de dobra. Lin Mingjie encarou Jiang Shen. Se você algum dia os encontrar, pode ser útil. Este é dote dela, de pai para filha. Espero que você possa tratá-la bem por causa deste presente. Obrigado. Mesmo sem esse presente, ele ainda a trataria bem. Você não precisa me agradecer. Porque mesmo que você realmente crie a dobra espacial, suas chances de ganhar só aumentam de 0% para 1%. Lin Mingjie zombou. A comunicação foi sintonizada no canal de comunicação de Jiang Shen. Ele não fez Lin Lin ouvir seu monólogo final. Jiang Shen queria dizer algo. Respirou fundo para se acalmar, numa tentativa desesperada de esconder a fraqueza em seu coração. Por que você não contou a ela? No final, eu queria experimentar como era ser pai. Ele terminou com uma frase que tinha mais significado do que aparentava. Naquele instante, Jiang Shen teve o impulso de parar tudo. Ele não era um homem de sangue frio e nunca foi indiferente à crueldade. Como Lin Mingjie já havia perdido, ele não precisava colocar o último prego no caixão. Como ele era o pai de Lin Lin, mesmo que fosse só por Lin Lin, talvez ele pudesse deixar seu cérebro sobreviver. Lin Mingjie parecia ter lido os pensamentos de Jiang Shen enquanto ria e falava no canal de comunicação. Não é bom viver apenas com o cérebro. A única razão pela qual conseguiu viver até agora foi para esperar o dia em que pudesse abandonar este cérebro também. Você não vai deixar esse dia chegar? Jiang Shen ficou em silêncio. Os lugares para onde eu não a levei, espero que você possa fazer isso por mim. Jiang Shen assentiu. Eu prometo. Lin Mingjie sorriu para Jiang Shen.
Um súbito traço de remorso surgiu em seus olhos, mas logo foi substituído por certeza. De repente, ele olhou para Lin Shaowen, que estava sorrindo o tempo todo. Meu filho, vou te dar a última ordem. Não, duas últimas ordens. Lin Shaowen assentiu. Primeiro, desligue o dispositivo de suporte de vida do meu cérebro. O cérebro de Lin Shaowen estava enterrado bem baixo. Lin Lin ergueu o rosto coberto de lágrimas enquanto olhava para o pai. Seus lábios tremiam e ela choramingava não repetidamente. Lin Mingji olhou para sua filha uma última vez e fechou os olhos lentamente. Segundo, acabe com sua vida. Entendido, pai. Sem hesitar, Lin Shaowen caminhou ao lado do computador central. Não, Lin Lin gritou. O grito ecoou no abrigo nuclear vazio. Jiang Shen tentou não olhar para Lin Lin. Mas Jiang Shen percebeu que antes de apertar o botão, a mão de Lin Shaowen pairou sobre o interruptor por 2 segundos. No final, ele ainda insistiu. As bolhas no frasco pararam gradualmente e os níveis de nutrientes verdes se acalmaram. Se o suprimento de sangue e oxigênio for interrompido, as células cerebrais deixarão de funcionar em 60 segundos. Em 4 minutos, as células cerebrais começarão a morrer. Em 6 a 10 minutos, o cérebro sofrerá danos irreparáveis, com grande quantidade de morte celular. Observando aquele frasco, lágrimas rolaram pela máscara de Lin Lin. Jiang Shen respirou fundo e contou mentalmente. Lin Shaowen se virou e olhou pensativamente para Jiang Shen. Que estranho. Por um instante, pensei em rejeitar a ordem. Jiang Shen disse calmamente, parabéns. Não, você não precisa me parabenizar, já que não recebi a missão de evoluir para uma inteligência artificial avançada. Um sorriso repentino surgiu no rosto de Lin Shaowen. Adeus. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.